Olá, seja bem-vindo ao podcast da Clínica Ressignificar. Esse é um espaço onde a gente conversa sobre o desenvolvimento infantil, sobre a qualidade de vida das nossas crianças e famílias. E hoje é o dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, e nós temos um tema muito bacana para falar, que é sobre o desenvolvimento motor da criança com síndrome de Down e os seus desafios. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa equipe de fisioterapia e vou deixá-las se apresentarem um pouquinho para vocês. Olá, meu nome é Letícia, sou fisioterapeuta formada desde 2018, tenho uma pós-graduação na área de pediatria também, tenho formação no BOBAT, na RTA, e a gente atua aqui na neuropediatria, a formação é a área que eu gosto de atuar, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Oi, meu nome é Gabriele, eu sou fisioterapeuta, trabalho na neuropediatria desde o meu período de formação, me formei em 2017, atuo no TeraSuite, RTA e trabalho especificamente na neuropediatria desde o início. Olá, meu nome é Lídia, sou fisioterapeuta aqui na Clínica Ressignificar, atuo como psicomotricista, pois sou pós-graduada e atendo crianças desde a minha formação, é assim, a minha paixão, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada desenvolvimento dessas crianças. Perfeito. Meninas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta quebra-gelo aqui pra gente, tá? Porque vocês falaram um pouquinho da formação de vocês, mas vocês se veem atuando em outra área? Eu não. Não se vê atuando em outra área? Não, nem um pouquinho. Você sempre pensou em ser fisioterapeuta? Como é que foi essa eu busca? nunca pensei em ser fisioterapeuta. Quando eu fui procurar a graduação, eu ia fazer enfermagem e acabou que no meio do caminho mudou ali o percurso e Deus não quis que eu fizesse enfermagem, porque eu me matriculei na faculdade, na turma de enfermagem. Chegou na hora do no dia de início das aulas, não abriu turma, e aí falaram, escolhe outra coisa aí. E a faculdade que eu fiz era a última faculdade a começarem as aulas, então ou eu ficava 6 meses parada ou eu tentava outra coisa. E aí, das opções, eu sabia que eu queria na área da saúde, então das opções que tinham, eu falei, vou tentar esse negócio aqui da fisioterapia, vou ver o que é. E aí, no dia seguinte, quando eu comecei as aulas, eu nunca vou esquecer, era matéria de histórias e fundamentos da fisioterapia. E aí a professora já começou explicando tudo que era fisioterapia, tudo que fazia, todas as áreas. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Encontrei. E assim, encontrei. Mas eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança. Então, sendo na enfermagem, sendo na fisio, eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança. Então, não me vejo em outra área, não me vejo fazendo outra coisa, senão com as crianças. Eu também, para mim sempre foi a área voltada à criança. No período de ensino médio, que é aquele período que a gente está ali tentando, buscando ver o que a gente quer, eu fiz pré-vestibular, todo voltado para pedagogia. Eu queria trabalhar com educação especial, sempre quis trabalhar na área. E aí eu saí da escola, comecei a trabalhar e continuei prestando vestibular. Só que quando eu passei para uma faculdade, com bolsa, para uma faculdade particular, eles me perguntaram se eu me interessava, se eu queria bolsa. E eu perguntei os cursos, eles falavam fisioterapia, eu falei, pô, legal, acho que eu vou fazer. Foi uma coisa assim muito aleatória. Vocês foram conduzidas. Realmente acabou sendo levada e assim, foi uma área que me interessei muito e a pediatria foi uma matéria que eu acabei me interessando muito e me destacando nela especificamente. Então, eu comecei a atuar na área ainda na graduação, porque a minha professora tinha uma clínica e aí eu fui estagiária durante todo o período de graduação nessa clínica e aí quando eu comecei a trabalhar, continuei ali. Então, assim, acabei sendo conduzida durante a faculdade também por ter me interessado muito durante as aulas da pediatria. Legal. A minha história é parecida com a dela, mas eu gosto da área da educação especial desde os 14 anos. Minha mãe fazia faculdade de pedagogia e eu participava das aulas com ela. E aí eu conhecia assim, a psicomotricidade, conhecia o desenvolvimento motor de várias crianças especiais, tinha muitas aulas práticas. E aí eu sempre acompanhava ela e falei, caramba, eu quero isso. A minha mãe, tá bom, faz pedagogia. Eu falei, não. Não quero, não. Eu quero isso, mas eu não quero pedagogia. E aí eu ficava entre TO e físico. Aí TO era assim, muito legal pra mim, era muito, assim,
parecia que era o caminho, mas depois eu falei, caramba, acho que eu gosto mais do desenvolvimento motor corporal, né? Aquela coisa manual, uma coisa que a TO faz mais sensitiva ali, mais, né? Aí eu falei, então é físio mesmo. Mas ainda cheguei a passar para pedagogia, minha mãe, vamos, todo mundo professora lá na minha família. Eu falei, não, acho que eu vou fazer físio mesmo. Aí fiz, então assim, eu nunca olhei para o lado. Todo mundo fala, a fisioterapia é muito ampla, realmente. Tem várias oportunidades, vários caminhos. Mas o caminho da pediatria sempre foi o meu sonho. Todos os professores já sabiam. E assim, todo mundo entendia que era meu amor. Tanto que eu fiquei 2 anos na clínica escola da faculdade, só na área de criança, porque a professora sabia que eu gostava, nem todo mundo tinha facilidade para lidar com criança, ainda mais crianças especiais, então assim, todo mundo sabe, então falou assim, deixa de aqui, a gente dá as horas dela aqui, então eu fiquei eternamente. E é muito assim, né, quando a gente acaba indo pra área infantil, a gente não vai sair dali, né, porque aquilo vai se construindo mesmo, enfim, a área da infância é muito maravilhosa, né? Eu também nunca me imaginei, assim, em outra área, mas não tem como. Não tem como. Enfim, então, meninas, pra gente dar start, né, no nosso tema de hoje, vamos explicar um pouquinho, assim, pras famílias, pra quem tá nos ouvindo, o que é síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, primeiro síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas, então não é uma doença, é uma síndrome mesmo. E a síndrome de Down, ela acontece por uma alteração genética. Então, todo mundo, quando nasce, tem um número de cromossomos, 23 pares, 46 cromossomos, normalmente. E na síndrome de Down, o que acontece é que no par 21, por isso trissomia 21, nós temos 3 cromossomos. Então, um cromossomo a mais nesse par, causando essa síndrome, essa alteração de sinais e sintomas. E é uma das síndromes mais comuns. Então, assim, a cada 850 nascidos, um é Down. Então, assim, é uma síndrome comum na área. Entendi. Hoje, a cada 850, um nasce com síndrome de Down. Entendi. Caramba. É uma incidência alta. É uma incidência alta. Quais são as principais características, assim, dessa síndrome? Físicas, cognitivas, motoras. Então, físicas é a questão do olhinho, né? A separação. E o pé plano também, aquele pé chato, a diferença ali da patela. Há diferenças físicas e diferenças cognitivas. Cognitivas é aquele atraso motor, um atraso cognitivo. A maioria, assim, das crianças tem probabilidade de ter deficiência intelectual também. Sim. Então, assim, algo que dá para perceber. E também crianças com aqueles braços, assim, sem muito movimento, né? Assim, aquele movimento regrado como outras crianças. São esses principais fatores. A orelhinha mais baixa também. A face é mais achatada, o nariz é empinadinho, bem pequenininho. Essas são as características físicas. Tem a hipotonia, que é o tônus, que é diferenciado, então a criança vai apresentar. E tem alguns fatores que são relacionados à parte de doenças que podem vir associadas à síndrome, que também acontece. Vamos lá, só para eu entender melhor. As características cognitivas dessa criança, ela pode ter uma deficiência intelectual, como pode também não ter. Vamos tentar, assim, explicar um pouquinho como que seria, porque a síndrome de Down não é um padrão também, né? Não. Ela tem tipos. Hoje a síndrome de Down não tem grau. Então não é como no TEA, como na paralisia cerebral, que a gente vai separar por graus cada criança. Ela tem 3 tipos diferentes. Não está associada diretamente ou não a essas características. Porque, por exemplo, no tipo 1, que é a trissomia comum, a livre, ela vai ser o que a gente apresenta. 23 pares, 3 cromossomos, bem padrão. Tem a translocação, que aí tem um fator genético familiar. Também não é muito comum, mas pode acontecer. E tem a mosaico. Na mosaico, ela são 3 pares, no 21 que tem a alteração. Mas desses 3 pares, alguns podem vir 2 pares. Então, a criança vai apresentar menos características físicas,
a característica intelectual. Então, no caso do mosaico, vai ser menos as características. Então, às vezes, é difícil até diagnosticar. Caramba! Entendi. Tem algumas crianças que tem como a gente saber, assim, pelo padrão de andar, pelo padrão, assim, de jeito de fazer as coisas. Assim, não vai ser tão explícito como alguns, mas se você reparar, assim, alguns detalhezinhos, você vai prestando atenção nas funções cognitivas e motoras. Nesse caso, das crianças que são mais difíceis de diagnosticar, né? Vamos supor que a criança nasceu, cresceu, não foi diagnosticada. O profissional a ser orientado, a família a buscar, é um geneticista. Assim. Geneticista e o pediatra. Porque quando a criança nasce, normalmente ela vai apresentar características, que algumas crianças vão ser diagnosticadas durante a gestação, que aí vai apresentar características já intraútero, ou às vezes não apresenta essas características. No nascimento, o pediatra vai perceber essas características e vai informar a família. Quando isso não acontece depois, provavelmente vai ser algum atraso envolvido. Porque os atrasos vão acontecer. É uma criança hipotônica. Então, o desenvolvimento motor vai se apresentar de forma diferente. Então, ele pode apresentar um atraso motor, um atraso talvez cognitivo, mas isso vai acontecer. Então, nesse momento, é importante o pediatra estar sendo informado do que está acontecendo no desenvolvimento e a mãe também relatar e perceber, né, como é que está em casa esse desenvolvimento. Entendi. Se está acontecendo no período certo, mas é muito raro. Então, normalmente, é mais fácil a gente perceber e ver que, assim, o médico ele vai perceber essa diferença. Então, a família vai ser informada sobre isso. Principalmente nos primeiros meses que a criança faz acompanhamento ali Bem mensal certinho, com perfeito. o pediatra, ele vai ver que o desenvolvimento ele não está acontecendo no padrão, né, como um desenvolvimento motor típico. Isso. Vai ver que tem algum atraso, vai chamar atenção e aí ele mesmo pode encaminhar para um geneticista, para um pediatra. Então, assim, a nível de orientação para quem está nos ouvindo. O que esperar de um desenvolvimento motor de uma criança típica e o que esperar de um desenvolvimento motor de uma criança neuroatípica? Normalmente o desenvolvimento motor típico, ele acontece, tem os marcos, né, do desenvolvimento, então a criança vai sustentar a cabeça ali por volta dos 3 meses, vai sentar por volta dos 6 meses, vai rolar, ele vai se puxar para de pé, ele vai conseguiu engatinhar a marcha, por mais que o engatinhar não seja mais considerado um marco de desenvolvimento, a gente sabe que é um movimento muito importante, e se ele não engatinhar, ele precisa estar apresentando outras coisas, então ele tem que saber, se não engatinhou, ele precisa saber escalar, ele precisa saber passar por obstáculos, né, essas coisas até o andar. No desenvolvimento motor atípico, ele vai conseguir, principalmente no caso das crianças com síndrome de Down, ele vai alcançar todos os marcos, mas de uma forma mais atrasada. Então, se uma criança típica desenvolveu o sustentar da cabeça por volta dos 3, a criança com síndrome de Down vai desenvolver por volta dos 6, 7. Entendi. Entendeu? Então, eles vão conquistar todos os marcos de desenvolvimento, se bem estimulados, mas de forma mais atrasada. E se a criança não tem nenhuma comorbidade. As comorbidades, elas são comuns e elas podem acontecer. Então, tem crianças que apresentam quadro cardíaco ou questões respiratórias importantes. Então, a gente precisa também respeitar, não entender o tempo daquela criança nesse sentido. A gente entende que o desenvolvimento motor ele precisa acontecer. E o profissional que vai orientar a família vai dizer como tem que acontecer isso, como tem que ser estimulado. Mas pensar que também existem crianças que vão apresentar um quadro um pouco mais grave e também entender isso. E precisa de mais um pouco de atenção do que... Tem crianças com Down que tem traqueostomia, que tem bolsinha de colostomia, dependendo do quadro que ela apresentou após o nascimento. Então é importante também a gente estar atenta aos sinais e sintomas que aquela criança apresenta. Sim. O que é o pé chato? O pé chato é quando a gente tem o pé plano, assim, normal, né? E aí o pé chato da criança, com síndrome de Down, é um pezinho assim, ó, mais tortinho. E aí o que causa? Isso causa instabilidade articular. A criança vai faltar um pouco de equilíbrio. É por isso que geralmente causa instabilidade mesmo na questão postural, na questão da criança ficar em pé, porque o pé chato ele não vai te dar estabilidade para você ficar na postura correta. Então você precisa um pouco mais, tem crianças que precisam daqueles extensores, precisa daqueles outros aparelhos para sustentar
geralmente é por pouco tempo, né? Até firmar a questão da patela, a questão do pezinho, ficar corrigido e a gente conseguir um desenvolvimento um pouco maior. Não é todas as crianças que apresentam essa patologia, mas em sua maioria acontece sim. Entendi. E a hipotonia? É mais comum, eu acho, né? Bem comum. A hipotonia é geralmente 90%. É mais. Até mais, quase né? 100, assim, é quase 100% mesmo. Elas vão apresentar raro um não tônus ter. baixo. É. Esse tônus mais baixo também é o que vai ocasionar o pé Uhum. pronado, é o que vai ocasionar as frouxidões ligamentares, a questão da patela. Então, a hipotonia pode gerar outras comorbidades também. Vai gerar instabilidade na marcha, gerar instabilidade no controle motor, no controle de tronco, cabeça, que a gente tem que não brigar com a hipotonia, mas auxiliar a criança, fazer com que ela ganhe força para ela conseguir vencer as dificuldades dali. Realmente é uma fraqueza muscular. Eu ia perguntar isso. Assim, E aí- quando a gente explica para as famílias o que é uma hipotonia, de uma forma, numa linguagem mais simples, né? Menos técnica. E até a palavra tônus é um pouco difícil. Os pais às vezes ficam, né, assim, tônus? O É que uma é o fraqueza tônus? muscular, vamos supor. Nós aqui temos o braço firme. As crianças com síndrome de Down têm o braço mais levinho. molinho. E aí isso daqui não causa também tanto, vamos supor, a criança tem um reflexo de cair. Ela geralmente não vai fazer isso daqui. Não vai fazer Porque reflexo. tônus, todo mundo tem um tônus de base, né? Sim. Qualquer pessoa tem um tônus de base. Algumas pessoas vão ter o tônus um pouco mais baixo e algumas pessoas o tônus um pouquinho um pouco maior, né? Nas crianças com síndrome de Down, quase 100% vai ter o tônus mais baixo, só que bem mais baixo. Não é o mais baixo como você, hoje eu tô cansadinha, tô molinha, tô cansada. Não, elas realmente têm o tônus significativamente mais baixo. E o tônus nada mais é do que a estabilidade do corpo. Então, assim, a gente precisa de um se eu quero pegar esse copo aqui, por exemplo, eu consigo controlar o meu movimento de ir, buscar e voltar, porque eu consigo ter controle sobre o meu tônus, sobre o meu movimento. As crianças com uma hipotonia, elas não conseguem controlar bem esse movimento. Então, isso influencia na estabilidade corporal como um todo, porque o tônus é a nossa base, é a base de todo o nosso movimento motor, a base de tudo isso é o tônus. Então, a criança que tem qualquer alteração, para menos ou para mais, ela vai ter uma dificuldade de controlar esse movimento. E assim, o tônus é tônus, força é força. Só que o tônus, como influencia em todo o nosso movimento, influencia no ganho de força. Entendi. Então, uma criança, qualquer neném, mesmo um bebê típico, ele nasce sem força, com uma fraqueza muscular esperada, e ele vai desenvolvendo a força conforme vai desenvolvendo a idade, né? Conforme vai crescendo. Sim. O bebê com a hipotonia, ele vai ter muito mais dificuldade de desenvolver essa força. Então, é um bebê que precisa de muito mais estímulo para conseguir desenvolver a força esperada para alcançar as habilidades motoras que qualquer criança precisa. Com certeza. Algumas famílias, elas, infelizmente, assim, na ansiedade do desenvolvimento, de querer que a criança faça, acaba achando que é preguiça, né? Nossa, você tá com preguiça. Esse Você bebê tá... é muito preguiçoso. Nossa, que preguiça que você tem de se apoiar e levantar, vamos. Mas às vezes a criança não tem culpa, é uma patologia que realmente acomete e que ele não tem, assim, vamos supor, domínio sobre aquilo ali, entendeu? Ainda que ele tenha vontade, ele precisa ser estimulado, principalmente na fisioterapia, para ganhar os marcos motores e ganhar o fortalecimento que ele precisa para fazer aquilo que a família gostaria, né? E aí acaba levando mais para frustração um pouco, e a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Sim. Vou até, a Lídia falou agora sobre assim, o que a família espera, o que a família queria, né? Eu vou até fazer uma pergunta assim para vocês, voltando um pouquinho ao assunto. Existem exames que vão detectar ainda na gestação? Como que funciona a ciência assim hoje? Existe o básico do acompanhamento. Então, toda mulher vai fazer um acompanhamento pré-natal. Se você faz parte do grupo de risco, que existem mulheres que fazem parte do grupo de risco, acima dos 37 anos, acontece. Mas tem mulheres jovens também que têm filhos com síndrome de Down. Sim. Porém, se você acha que faz parte, ou se o seu médico acha que você faz parte, ele vai te passar coisas mais específicas. Mas, no geral, você vai fazer o pré-natal. E existe uma ultrassonografia que a mulher faz, que ela vai perceber, que é a translucência. Ela vai fazer uma medição, vai avaliar tanto a questão dali do espaço na nuca, que existe uma medida onde
o típico, normal e onde existe alguma questão. Entendi. O médico vai fazer essa avaliação. Se tá dentro do normal, você vai seguir a sua gestação, tá tudo bem. Se você faz parte desse quadro de mulheres que podem ter um alto risco, e aí você pode solicitar. Aí existem exames mais específicos. Você pode fazer um exame de sangue, tem outras ultrassonografias que podem ser feitas, mas elas não indicam se você vai ter uma criança com Down ou não. Elas só mostram o risco, se é baixo risco ou se é um alto risco. Probabilidade. É só uma probabilidade. Se for um alto risco, aí você pode fazer um exame muito específico, mas é um exame invasivo. Vai ser tirado o líquido amniótico ali, vai ser introduzido uma seringa, uma agulha, Entendi. e aí é um exame invasivo. Então tem 1% de chance de acontecer um aborto. Ou não, mas se você quiser, de fato, saber, ter a confirmação, esse é o único exame que vai dizer sim. Com certeza. Com certeza. Os outros só vão falar baixa ou alto risco. É uma probabilidade. E tem sido muito comum, né, os pais receberem a notícia da síndrome de Down somente após o nascimento, assim. Vocês acham que porque vocês, né, assim, sabem o porquê que isso acontece? Já ouviram algo? Eu acredito que estejam estudando sobre, mas é porque não apresenta tantas características, talvez. Sim. Exatamente, nessa ultra da translucência nucal, eles avaliam as medidas, está dentro do padrão, às vezes um pouquinho ali no limite, mas está dentro. Mas está dentro do padrão, entendeu? Ainda está no limite, então segue normal. Entendi. Segue a vida. Eu já acho que é um pouco mais de imprudência da medicina mesmo. Ao fechar o diagnóstico, assim, eles às vezes têm preguiça, são muitas grávidas para fazer os exames, e entra naquela correria, tudo bem. Às vezes eles até percebem, mas assim, a dificuldade de não cria um alerta ali, né? laudar um exame, né, mais específico com alguma alteração, para ele é mais fácil colocar que tá tudo normal. Então, assim, se for um médico, eu acho que é melhor, né, procurar outro especialista para confirmar, né, fazer mais de um exame, não fechar uma coisa em uma só clínica. De repente, se tiver ali naquele limite da normalidade, de repente uma segunda investigar. Opinião é muito importante. Porque é comum que na translucência, de repente, você perceba um problema cardíaco. Aí é mais fácil dar um diagnóstico de que tem um risco. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso, assim, porque assim, é uma mãe que identifica, né, a síndrome de Down ainda na gestação. E aí, ainda na gestação, ela identifica que essa criança vai ter uma questão cardíaca, porque é comum, né? Dá para ser feito algo ainda durante a gestação? Essa mãe já vai ser encaminhada. Quando existe um problema específico, essa mãe já é encaminhada para um especialista, ela já vai fazer outros exames, ela vai ser conduzida de outra forma. Já recebi na clínica uma mãe grávida. Olha, meu filho vai nascer, ele é cardíaco, vai ter questões, assim, e o médico falou que ele precisa ser estimulado assim que nascer. Como é que a gente faz? Perfeito. Então, assim, tem médico que vai dar essa orientação, mas quando apresenta uma outra comorbidade, é mais comum que a mãe vá na investigação. Inclusive, muitas crianças passam por cirurgia mesmo cardíaca, né? Ou ao nascer ou ao longo da vida. Porque o problema cardíaco não necessariamente vai nascer com a criança, assim. Ela vai apresentar, ela pode apresentar ao longo da vida. E o problema cardíaco é muito comum, é 50%. Então, assim, é importante que a criança faça um acompanhamento com o cardiologista durante a toda vida. A vida. E essa é outra pauta, né? Que às vezes as crianças ganham um marco motor, parou de fazer fisioterapia. Entendi. Para tudo. Só que não é assim, que aí a hipotonia tá ali. Ela vai ficar ali. Então, assim, ela precisa de um fortalecimento, assim, a longo prazo, e principalmente as crianças com cardiopatas, elas precisam de uma continuidade aí um pouco maior, um cuidado maior, especial, que a família precisa. Vocês acreditam que a intervenção precoce é importante por quê? É muito importante. Então, eu acho que justamente pelo que a gente falou, focando aqui muito no desenvolvimento motor da criança, como a gente falou anteriormente, essa criança vai ter o atraso no desenvolvimento, mas ela vai desenvolver as habilidades motoras. E quanto antes a gente começar a intervenção
de fisioterapia naquela criança, antes ela vai desenvolver essas habilidades e mais precocemente ela vai ser desenvolvida e estimulada para o que ela precisa fazer. E, além disso, a gente consegue evitar muitas comorbidades físicas, motoras, ortopédicas, né, nessa criança. Então, por exemplo, essa criança que já tem como é que se fala? Uma tendência maior a ter uma frouxidão ligamentar, por exemplo, por conta da hipotonia, e acabar deslocando uma patela, acabar fazendo uma alteração muito grave. Coluna também. Oi? Coluna. Na coluna, isso acabar desenvolvendo algo muito grave. Quanto antes a gente começar essa intervenção e precocemente trabalhar essa criança, menores são as chances de desenvolver alguma comorbidade dessa física mais grave, entendeu? Então, uma pergunta aqui, porque a gente escuta muito assim, mas ele é tão pequenininho, já vai fazer fisioterapia, calma, né? Não, assim, são coisas que a gente escuta, né? Não, mas ele vai fazer o quê? Calma, ele vai no tempo dele, ele vai desenvolver. Então, assim, com um bebezinho, com quantos meses é orientado um bebezinho com síndrome de Down iniciar na fisioterapia? Como que é feito esse estímulo? Com dias. Com dias já Com pode ver. dias? Eu já recebi neném com síndrome de Down com, acho que 25 dias, que ela chegou pra 23, 25 dias que ela chegou pra gente, porque a mãe, super empenhada, assim, recebeu, acho que não foi nem orientação de médico, mas ela recebeu uma dica de alguma mãe com um bebê também com síndrome de Down, alguma família, e falou, começa as terapias o quanto antes. Uhum. E aí, na mesma hora, ela saiu, a neném ficou acho que umas 2 semanas internada, né, pós-nascer, e chegou na clínica pra gente, já foi pra fisio, já foi pra fono, já começou, minha neném tá aqui, a gente recebeu o diagnóstico de síndrome de Down ao nascer. Recebi uma dica de uma outra mãe que a gente poderia fazer a terapia o quanto antes. Vocês acham que já pode iniciar? Vocês acham que já é adequado ou precisa esperar mais um pouco? Então, assim, ela foi pra gente avaliar e ver o que a gente achava. Assim, e aí, o que vocês acham? Precisa agora ou espera mais um pouco? E a neném tinha 23 ou 25 dias, eu não lembro exatamente. E foi ótimo, porque a gente conseguiu ir estimulando. É claro que, assim, uma neném muito pequenininha como essa, os estímulos são muito menores do que um neném com 3, 4 meses. Então, e a gente sempre vai estimulando através do lúdico, através de estímulos táteis. A gente estimula muito o sensório motor daquela criança. Faz manuseios, o que precisa ser feito, mas assim, sempre de forma lúdica, porque a criança desenvolve através do brincar. Então, assim, a gente precisa brincar com aquela criança de acordo com a idade que ela tem, mas sempre brincando, sempre estimulando através do lúdico, certo? E é um bebê, então assim, lembrar que, diferente de uma criança que vai ter uma rotina ali dos seus 50 minutos, você vai saber muito bem o que fazer ali, né? Você consegue preencher melhor. Com o bebê, é um tempo que você precisa respeitar. Então, você estimula, pega o vai no colinho. Vocês nem gostam de fazer esse atendimento. Eu falei, É a melhor parte. a melhor parte, eu amo bebê. Eu falei ontem isso com uma mãe. Às vezes é um soninho. Acaba acontecendo um soninho. Eu falei com uma mãe ontem, eu falei assim, o bebê é diferente. Então, a gente vai estimular, a gente meio que não é necessariamente dessa forma, mas assim, você tá ali mostrando para ele o caminho, para que ele faça as conexões e realize. Então a gente tá ali, a mão que vai auxiliar, porque com 20 dias a gente não vai dar uma resistência para a criança puxar. Não é, são movimentos, estimulando de forma bem tranquila. Ajustes posturais, tudo que a gente consegue fazer Mas orientação para os pais é muito importante, principalmente nessa fase de bebê muito pequenininho, a gente entrar com os pais, porque justamente um bebê muito pequeno não vai render tanto assim, 50 minutos de terapia, então a gente tem que fazer coisas mais pausadas, acaba fazendo um pouquinho menos, né, digamos assim, e aí orientações que a gente passa para os pais, em casa você vai continuar fazendo isso. Hoje não precisa fazer porque a gente já fez, já estimulou muito ele aqui hoje, mas amanhã já pode fazer, então vai continuando assim, né? Isso aí. Então assim, acho que essas orientações durante o atendimento, nesses primeiros meses principalmente, é muito importante. Fora que eles têm facilidade de gravar as coisas, né? E aí aquilo que tá muito rotineiro, acaba que naturalmente ele vai fazer em casa. O que a gente tá fazendo aqui, ele vai fazer em casa. Vai reproduzir. Porque ele reproduz. É então, repetição, assim, né? A gente eles vai são repetindo. extremamente capazes de fazer as coisas. Então, assim, aquela criança que é estimulada desde o início, quando Vai ter chegar uns aos movimentos 7, 8 anos, vai estar ali na frente, voando. Se vocês pudessem mandar um recado agora para uma mamãe que acabou de receber um bebezinho com síndrome de Down, o que vocês falariam para ela? Assim?
Calma. Calma, eu ia falar isso. Calma, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, Procura um profissional que te oriente, que te acolha e que te dê orientação, porque assim, é algo que a gente pode trabalhar junto. Eu gosto muito de falar isso com a família. Vamos trabalhar juntos. Use seus terapeutas, procure uma clínica que você confie, procure um local que você confie e Que você se identifique. se você se identifique e escute os profissionais, mas também dê suas demandas. A gente precisa ouvir, a gente precisa te acolher, mas a gente também quer te orientar. Então, assim, é importante a gente saber como é a rotina dessa família e como a gente pode ajudar. Porque a gente tá aqui pra isso, pra orientar pra vida. É uma troca, né? Porque se a gente faz aqui e a família não dá continuidade em casa, aí fica um pouco mais difícil. Então, se a gente tem essa troca desde o início com a família, a gente consegue resultados muito maiores. Então, acho que é muito importante você manter a calma, procurar o especialista, né? E aí dar continuidade às funções em casa, para que a criança se recupere e também se desenvolva de forma melhor. É porque é uma extensão mesmo, né? Sim. A casa é a extensão da terapia. Exato. E a gente aqui na terapia Uma é a rede extensão dupla. da casa. E a gente tá falando também de uma síndrome que hoje, diferente de muito tempo atrás, as crianças com síndrome de Down vivem muito mais. Na fase adulta, elas são super ativas. Elas conseguem hoje nós trabalhar. presenciamos várias. A expectativa Pessoas- de vida hoje É da síndrome de Down é de muito- 60 anos. Há É. pouco tempo atrás era de 8 anos. É. entendeu? E de Então, pessoas ativas na sociedade, que podem contribuir, Uhum. que podem estudar, trabalhar. Então, para que chegue nesse ponto, é estimular. precisa começar lá Necessita, atrás. Começa lá na É, infância. exatamente. Eu gosto de falar para os pais assim, ó, aquilo que a gente faz agora, a gente leva para a vida. Se a gente acumula as funções aqui, quando chega lá na frente, a gente tem mais coisas para resolver. Então vamos resolver o que é da primeira infância agora, para que lá na adolescência, que é uma fase um pouco mais complicada, a gente resolva as demandas só de lá. Exato. Eu É porque é como se fosse construir uma caixinha de ferramentas, né? Isso Então, aí. ele vai adquirindo várias ferramentas Isso aí. nessa maletinha. E aí, lá na frente, opa, aqui eu preciso pular esse quebra-mola, Isso. mas eu já aprendi isso. Isso aí. Eu tive uma criança com síndrome de Down que a gente recebeu essa criança na clínica com 8 anos de idade e ele nunca tinha feito nenhuma terapia, nem Nossa. fisio, nem fono, nada. Nunca tinha feito nenhuma terapia. Era um histórico familiar bem complicado, bem complexo, mas ele chegou pra gente assim bem tardiamente, né? Muito. E essa criança não andava, usava fralda ainda, não falava. Não lembro como era a alimentação dessa Olha, criança, mas importante. assim, era tudo muito prejudicado, sabe? E assim, a gente vai desenvolver, vai estimular até desenvolver essa criança, com certeza. Mas olha quantos anos essa criança perdeu É. Sim. de estímulos ali que Janelas estariam importantes. Sim. completamente, ele estaria completamente diferente Em naquela outra fase, entendeu? né? Exatamente. É porque a gente fala também, né? A gente vai entrar num outro assunto mais sobre as podas neurais. Então, são janelas de oportunidade onde essa criança vai adquirir um aprendizado com mais facilidade, Isso aí. né? Então, acho que quando a gente fala também de intervenção precoce, a gente está falando especificamente disso, de um cérebro Pronto para receber. pronto para receber a informação. Tudo fervendo ali, né? Tudo fervendo. Então, a intervenção precoce é isso, assim, né? Assim, ele vai receber essa informação e vai falar, opa, aprendi. E quando a gente pega um cérebro que já passou 8 anos, por É exemplo, muito mais difícil. é muito mais difícil. Porque, por mais que ele nunca tenha feito terapia, ele com certeza adquiriu algum tipo de aprendizado durante esses anos. Então, é um desconstruir hábitos. É um desconstruir daquilo ali que ele aprendeu para você ensinar de outra forma, da forma correta. De uma Da forma forma funcional. Exatamente. De uma forma bem assim pejorativa, no sentido pegar uma pessoa que fez autoescola e nunca dirigiu e uma pessoa que dirige há anos de forma errada. É isso aí. Você bota lá, você fala, mas não pode fazer isso, mas eu sei fazer desse jeito. É É como se fosse isso. Então você tem que um reaprender. reaprender. É. Isso aí. Então, acho que a intervenção precoce é assim, fundamental, acho que por conta. É necessário. É necessária. A intervenção precoce é necessária. Por isso, quando Hoje, chega um bebê, a gente fica. não é só pra ficar agarradinha com o bebezinho. Mas assim, é porque hoje a gente ainda escuta, né, assim, muito do. O pediatra pediu pra aguardar, né?
não, a escola falou que eu vou colocar na escola e aí ele vai conseguir desenvolver. Ou Porque foi o médico que falou. a própria você Foi o família. médico que falou. Não, e às vezes até a própria família que fica assim, ai gente, não tenho coragem, ele vai vir aqui, vai ficar chorando, vai fazer, ai, muito cansativo, não, prefiro esperar. Não, gente. Por favor, não. É no esperar que Sim. Quanto acontece. mais cedo vocês entram na terapia, mais cedo você vai sair, mas não é um mais cedo. Uma semana. Mas isso vai ser menos. Sim. Então, assim, quanto mais cedo essa criança adquirir os conhecimentos necessários nele como um todo, melhor pra ele. Leite, você falou uma coisa agora, e eu acho bacana a gente falar sobre isso também, que é quando o bebezinho fica chorando ali na terapia. Não só o bebezinho, né? A criança, assim, quando a criança tá chorando na terapia. E as famílias ficam muito aflitas, né? Mas, olha, Chorar é normal, é isso que ele quer ser entendido. ele somente se comunica através do choro. Vai falar, olha, eu estou com dor, eu quero fazer xixi. Isso Eu gostei dessa manobra que você fez. Não, ele vai Eu tô chorar. desconfortável aqui. E tudo bem, depois de 2 minutos vai parar de chorar. Não, Sim. e outra coisa, a gente tá tirando ele da mãe, É. né? Já Aí é eu uma falei isso. A Já é gente tirou, frustrante. isso aí, a gente tirou ele do colo, que ele mais gosta no mundo. Aham. A pessoa que é a referência dele a gente tira, por mais que a mãe esteja na sala, a família esteja ali junto. É diferente, né? Sim. Ele tá com a gente agora, não tá ali com a mãe. Então, isso faz diferença. A gente teve o caso de um bebê que não era um bebê com síndrome de Down, mas relacionado a isso, com choro. Ele chegou pra gente, ele não aguentava os 50 minutos, então eu dividi a sessão dele, pedi pra mãe vir um dia, fazer metade, e outro dia vir fazer a outra metade. E aí ele vinha. E aí eu vi que ele buscava muito a mãe. Então, ao invés dele estar comigo e a gente conseguir desenvolver, ele era a mãe mesmo. Ele queria uma fuga mesmo pra mãe. E aí eu falei, vamos testar? Você pode ficar aqui fora, aqui do lado da sala. A porta tá aberta, o vidro tá aberto, você entra a hora que quiser. Mas vamos testar? E aí ele chorou um pouquinho e depois parou. E aí, quando eu fui entregar ele, olha, hoje foi ótimo. Ela tava chorando, assim, em prantos. Aí, o que houve? Aí o pai falou assim, ela ficou muito desconfortável de estar aqui fora e ouviu o choro do neném lá dentro e não pôde entrar. Eu falei, pelo amor de Deus, não, você pode entrar a hora que você quiser. Você não tá proibida. Pelo amor de Deus, não é isso. A hora que você quiser entrar, ele chorando, ele não chorando, você pode entrar à vontade. Ela, não, mas eu vi que depois ele parou, mas é porque meu coração ficou apertado. Eu falei, tudo bem. Aí na sessão seguinte, ela, não vou entrar, vou ficar aqui fora. Aí eu, mas por favor, a hora que você quiser entrar, você entra. Ela, tá bom. Não chorou mais, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Aí pronto, aí foi só sucesso. Ela É uma adaptação. É uma A adaptação. criança precisa entrar tudo que for fazer na vida. A criança precisa de uma adaptação. Então, assim, é um ambiente novo, é uma terapeuta que nunca viu na vida, é uma sala totalmente diferente, com vários estímulos. É um estímulo que muitas vezes vai exigir um esforço, Sim, né? de que entendimento. incomoda mesmo. Então é natural, mas assim, a gente também entende o coração da mãe ali, que vai ficar apertada, que vai ficar um pouquinho sem ele. Ainda mais mas a mãe que fica É porque o tempo assim, todo. o choro ele não pode ser um impedimento, né? Um problema. Um O choro não é problema. um problema. É isso O aí. choro é uma coisa que vai acontecer. Gente, a gente chora. Sim. Daqui a pouco, se a gente falar uma coisa mais delicada, a gente chora. Então a criança não tem a oportunidade de falar ali naquele momento. Assim, depois que conseguir falar, beleza, a criança vai falar até que não quer entrar. Já acabou? Não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Você é chata, né? Até que a gente é chata, a gente escuta. A gente escuta. Mas é natural, então assim, é tirar um pouco o peso de caramba, meu filho vai ficar chorando, ou meu Deus, está lá sozinho, sem mim, não tô lá. Não, calma, você confia, é o que a gente falou, procurar algum lugar que você confia, né? Pegar a confiança para que você deixe realmente o seu bem maior, o bem mais precioso. Com da vida. certeza. Mas é isso, chorar não pode ser um problema. Não. Coloquem as crianças para fazer Sim. uma intervenção precoce. Isso. Bom, algumas alterações ortopédicas, né, são presentes na síndrome de Down. E aí, antes, né, nós estávamos conversando sobre o assunto e vocês me passaram uma hipermobilidade ligamentar. Eu preciso entender o que é isso. É a frouxidão Alguém pode classical. me explicar? É a frouxidão classical. Referente à hipotonia, a gente tem a frouxidão articular, né? Muscular. E aí, a criança que tem essa patologia, ela tem isso referente ao tônus baixo, né? E aí acaba que é os movimentos que eu falei, os movimentos mais bruscos, aquela Mais questão amplos, mais né? ampla.
bati aqui nela. É literalmente assim, tá? É exatamente isso. Então, É porque os ligamentos, eles servem ali para estabilizar a nossa articulação, Isso. qualquer articulação. Então, os ligamentos estão ali presentes, qualquer pessoa. E quando a gente tem essa frouxidão ligamentar, esse ligamento, assim, muito maleável, muito molinho mesmo, essa articulação não está bem estabilizada. Não encaixa bem. Se não encaixa bem, não movimenta bem. Então, é tudo muito amplo. Então, a gente vê muito nas crianças com síndrome de Down o quadril todo aberto, né? Muita coisa. Então, E a gente pode indicar equipamentos que auxiliem. Então, porque isso é muito perigoso, né? É perigoso. Porque é como se fosse um elástico muito esticado. Quais são os prejuízos que isso traz? Então, isso é como se fosse um elástico muito esticado. Então, se a articulação ela não está bem encaixada, isso pode gerar fraturas, isso pode gerar luxações. E aí é doloroso, é cirúrgico. Desgaste articular. Desgaste. Então, assim, a gente pode trazer equipamentos que podem auxiliar. Então, se é uma criança que dorme com aquela perna assim, ó, toda aberta, a gente pode, no início, enquanto a gente está trabalhando, incentivar a mãe, estimular que use um shortinho que é com uma costura no meio. Entendi. Que não vai permitir. Não vai permitir que ele fique com aquela perna toda aberta. Se é uma questão da marcha, pisada, existe um sapato com uma sola, com uma palmilha, pra gente levantar esse arco, diminui o quadril vai ficar mais alinhado, vai diminuir a base, vai andar melhor. A gente são coisas que a gente vai colocando ali pra ajustar. Travesseiros até assim, não necessariamente um aparelho exatamente. Tá dormindo, a criança tá dormindo e aí aquela perninha toda abertinha ou o bracinho. Coloca o travesseirinho, ajeita a postura. Percebe se vai mudar e vai ficar com aquele braço assim. Porque aí realmente vai trazendo acometimentos ao longo da vida. Então assim, às vezes um travesseiro ali pode ajudar. Coisas simples do dia a dia pode vão ajudar a posição, né? Na hora de dormir, a posição também sentada, vendo televisão. Que é bom e é importante a gente falar com a gente. Sim. Olha, eu tô percebendo que tá falar diferente. Com a gente, falar com os profissionais. Fala comigo. Ele tá sentando Me fala. Ele tá sentando em W. Ele tá ficando com a perna toda aberta. Eu gosto de falar com as minhas assim, me manda um vídeo, como é que tá? Brincou como? Eu vendo, às vezes eu não sei explicar como é que ele tá ficando. Tira uma foto. Não, e às vezes a mãe acha que tá normal. É porque ele tá confortável. Mas a mãe não tem o olhar de que aquilo ali está torto, que está errado, né? Então, por isso que é importante eles trazerem isso pra gente também. Os registros. Acho que os registros são muito importantes. São muito importantes. Acho que, no geral, assim, em tudo, os registros são importantes até pro comparativo, né? Isso é muito importante. E às vezes a criança, principalmente as crianças já um pouquinho maiores, elas se comportam de uma forma na terapia, porque já entenderam como que a gente quer que ande, que faça, que suba, que desça. E aí chega em casa, não vai fazer. Entendeu? Então, é justamente por isso a importância da mãe falar com a gente, trazer pra gente. Ou assim, a criança aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá maravilhoso. Mas chega em casa, meu joelho tá doendo, mãe. Meu pezinho... Aí começa a mancar em casa. Então a mãe precisa trazer, a família, né, precisa trazer isso pra gente também. Qualquer alteração que perceba que a gente não tem visto ainda, entendeu? Sim. Essas adaptações, assim, elas são mais orientações da fisioterapia. Sim. E a psicomotricidade, assim, como que ela pode ajudar nessa questão específica? Na psicomotricidade a gente consegue recuperar, assim, a questão do equilíbrio, a questão da organização espacial, que é esse movimento que a gente acabou de falar, o movimento amplo. Então, na psicomotricidade, a gente vai atuar com organização espacial, que é isso, a gente faz um circuito psicomotor, referente, assim, às vezes até a rua, escadinhas, grama, para parecer, né, que é realmente a rua e ter aquela organização nele, perceber o movimento que ele vai fazer. Eu sempre falo assim, respira fundo antes de você andar. Vamos subir aqui com a tia, aí pega a mão, né? Depois vai soltando a mão aos poucos, e aí a criança vai fazendo sozinha, pegando confiança, né? Mas eu acho que a psicomotricidade nessa parte é fundamental, porque a gente precisa recuperar a motricidade fina, a motricidade grossa, né? São movimentos que acabam se perdendo por conta do desgaste, por conta dessa questão hipotônica, então é muito importante. Eu acho até importante falar sobre isso, porque muitas famílias, a gente estava até conversando sobre isso, muitas famílias acham que agora que a criança anda, não precisa mais da fisioterapia, vamos para psicomotricidade. E aí
é até importante a gente falar que uma coisa não substitui a outra, Uhum. né? Uma coisa complementa a isso outra. aí, a física é Andam física, a juntas, psicomó é psicomó e às vezes precisa das duas juntas. Isso, Muitas exatamente. vezes, né? Precisa das duas juntas. Então, não é porque andou, tá de alta da físio e agora vamos pra outra e vida que segue. Nem sempre é assim Não, que acontece. porque ele precisa estar forte, ele precisa primeiro recuperar a força, né, muscular, aquele desgaste, criar a força que ele não tem ali naquele momento, para que ele consiga fazer a psicomotricidade, porque senão, se ele não tiver força, eu vou colocar ele numa plataforma, vou colocar ele num bozu, e ele não vai ficar em pé ali. Ele vai ter a instabilidade ali da postura, vai cair. E aí a criança precisa estar forte para poder a gente conseguir manter ali na psicomotricidade os outros movimentos que acabam se perdendo. Então, vou pedir para vocês falarem um pouquinho assim. O que é fisioterapia? Na síndrome de Down. Na síndrome de Down. A físio na síndrome de Down, a gente vai sempre, assim, de uma forma mais ampla e para os leigos entenderem, né? É sempre o estímulo de habilidades motoras e a prevenção e correção de alterações ortopédicas. Assim, acho que, resumidamente, né, seria isso. O estímulo de habilidades motoras e a prevenção e correção de alterações ortopédicas. E a psicomotricidade? A psicomotricidade é a ação cognitiva, né? É mais um cognitivo sensorial da criança. É uma criança que precisa ali dos outros estímulos ao longo da vida. No caso, para a pedagogia entrar, ela precisa ter a motricidade fina. Então, assim, são passos. Não adianta a criança já querer fazer que ela escreve seu nome, mas ele não tem a função motora da pega de pinça, então ele não vai fazer, não porque ele não sabe, mas porque ele não foi instruído a isso. Então, a psicomotricidade, ela atua nessa parte, nessa questão. E é muito importante associar as duas coisas, não só uma, não abdicar de uma coisa. Só pode fazer uma terapia. Não, vamos conversar. Por isso é importante para entender Vamos conversar. o que significa cada coisa, a sua função. Cada um tem a sua função, né? E por isso a importância da equipe multi, Exatamente. mesmo, né? Que um vai ajudando o outro, assim, complementando isso aí. A física complementa na psicomotricidade, a psicomotricidade complementa na psicopedagogia, a psicopedagogia complementa na TO, a TO complementa na fono e assim vai indo. A gente está preparando o indivíduo para a sociedade. Isso aí. Então, assim, a gente tem que pensar que ele tem que falar, escrever, ele tem que se comportar em relação a uma questão motora. Então, envolve todas as especialidades. Entender quem ele é, a psicologia. Sim, Então, assim, todo mundo tem que estar caminhando junto. Então, assim, às vezes a gente pensa que para a criança é muita coisa, é muita terapia. Mas, como a gente já falou antes, não é para a vida toda. A gente precisa dar esse boom, esse estímulo para que ele consiga ter a caixinha de ferramentas dele completa. É igual aquele que você falou mais cedo, né? Ela falou sobre a questão cognitiva no brincar, né? Então não vai ser tão chato. Às vezes realmente é chato porque fica seguido, né? Às vezes é cansativo. É cansativo, a rotina A física é um pouco cansativo. Sim, mais pouco. Não. É isso que eu ia falar. Não dá, né? Quando a gente trabalha com a criança no brincar, acaba que fica mais divertido, né? E muitas vezes falam, a gente vai só brincar. Não é só brincar, é só brincar. Tudo tem uma função. Às vezes é um tempo de espera que ele não sabe, que ele tá aprendendo ali. O movimento de pinça que ele tá aprendendo ali. Até porque o brincar é direito da criança, é lei isso, Exato. É direito da criança e é obrigação nossa, como terapeuta e família, né? Quanto cuidadores, oferecer as oportunidades de brincar daquela criança. A criança não é só terapia, vamos lá. Isso, não é maçante, a escola só lá, não sei o que, maçante, chegar em casa e mais estímulos. Não, é brincar faz parte da criança. Desenvolvimento. A criança precisa brincar, isso aí. Isso é muito importante que você falou, né? Muito. Tem uma lei, tem um número. Sim, isso tem um peso muito importante, porque a gente percebe que cada vez mais as pessoas, nós, né, adultos, enfim, nós construímos uma rotina para a criança que muitas vezes não permite com que essa criança brinque com qualidade, né? Exato. Também temos aí o fator das telas, né? Sim, que acaba, né, tirando esse brincar. E isso é muito, assim, isso é muito importante. O exemplo que eu tive atendendo essa semana, a criança estava cansada, não assim de rotina
da semana, não. Mas cansada porque queria descansar mesmo, assim. Ele falou, tia, eu quero deitar. Eu quero minha cama. E é verdade, assim, às vezes está com uma rotina tão grande de escola, de terapias, e aí sai pra resolver alguma coisa, é médico, E aí a criança às vezes realmente nem quer brincar nada, ela quer realmente deitar e descansar, porque é verdade, o ócio, importante o ócio. brincar. Eu tenho uma amiga que fala isso. O ócio, ele é muito importante pra criança. É importante brincar, é importante você correr atrás disso, mas é importante também fazer com que a criança descanse. Pra que ela chegue aqui pra gente com uma funcionalidade maior, né? Com ativa, né? Pra gente escrever lá, tá? Disposto. Cooperativa. Disposto a fazer. Porque senão, realmente, né? A criança precisa ter aquele estímulo ali, mas ele também precisa descansar. Por isso é importante também a gente ouvir e conhecer aquela criança. Porque às vezes a criança chega falando pra gente, eu tô cansado. Então, vamos validar isso aqui. Ele tá cansado mesmo. Às Agora vezes também, assim, quando vira rotina, por isso que é importante a gente conhecer essa criança. Toda semana você tá cansado, peraí. Vamos rever. Eu tô cansado pra essa atividade. Isso Pra aí. essa aqui, Pra ir no caminho com a minha mãe. Tem uma quero. criança aqui que faz muito isso. Eu estou muito cansado hoje. Então vamos descansar. Vamos pegar o Lego? Não, vamos descansar. O que é descanso, né? Gabriele, você que é profissional assim do intensivo, me fala um pouquinho como que funciona o intensivo com a criança com síndrome de Down, com o paciente com síndrome de Down. Então, ele pode acontecer também porque ela também vai ser um estímulo motor. Uhum. Então, como funciona o intensivo? O TheraSwitch, ele funciona por blocos. Então, a gente tem que pensar que no bloco a gente vai intensificar uma função que aquela criança precisa naquele momento. Então, a gente vai pensar nessa criança como se ela fosse um atleta mesmo. Então, naquele mês, naquele momento, a gente vai intensificar habilidades que ele já tem treinado. Então, a criança que faz já uma rotina de terapias, ela entra no intensivo para treinar especificamente aquelas habilidades e voltar para a rotina. Entendi. Então, mas para ela fazer o intensivo, é uma criança que ela precisa estar preparada em relação à sua alimentação, à sua rotina. Porque uma criança que vai intensificar uma atividade física, se ela não estiver bem preparada, ela pode ficar doente durante esse intensivo, ela pode ter questões que não está associada à patologia em si, mas que está associada ao cansaço, ao desgaste, à fadiga. Então, é uma criança que precisa, durante o intensivo, se alimentar de forma diferente. Essa família precisa se comportar de forma diferente, porque durante 20 dias, essa criança vai fazer uma atividade física por 3 horas, todos os dias. Então, é ótimo para o Down fazer o intensivo. A roupa, o switch, que é a veste que a gente usa, vai auxiliar a atividade física, vai auxiliar no desenvolvimento dela, porém com as suas especificações, tendo os seus cuidados com a criança. Como você falou, né? Um atleta. É um atleta. Um atleta que está ali em período de treinamento não fica sem se alimentar direito, sem dormir direito, que é Isso aí. importantíssimo. Fugindo da rotina, um dia dorme tarde, um dia dorme cedo. Isso. O que eu falo para as famílias quando eu vou explicar é assim, por que a gente compara com o atleta? Porque o atleta, ele tem a sua rotina de treinos. Quando ele vai se preparar para um campeonato, que entre aspas é o TheraSwitch, ele intensifica sua atividade física, ele muda sua alimentação, ele vai para o campeonato. Ele precisa ter rendimento. Rendimento. Quando ele volta do campeonato, ele volta para sua rotina. Então, para quê? Aquela habilidade que a gente treinou naquele mês de intensificação, ele leve para sua rotina de terapias e que no próximo bloco a gente consiga trabalhar outra habilidade. Entendi. Para que ele consiga aprender o que ele adquiriu naqueles 20 dias, a gente passa para o colega que acompanha ele, e aí vamos trabalhar o que ele aprendeu com mais outras habilidades. Para que no próximo... Consolidar, né? Aquilo que foi aprendido. Para no próximo bloco a gente trabalhar uma nova habilidade. Perfeito. Pra gente não ficar repetindo, porque às vezes, quando a gente não prepara a criança, a gente faz blocos de repetições. Fica treinando sempre a mesma habilidade. E quando a gente fala de bloco, esses blocos, eles são 20 dias de intensivo. Isso, e ele pode acontecer 4 vezes por ano. Entendi. Dependendo de qual é a demanda que o médico vai indicar para essa criança. Então, ela pode acontecer até 4 vezes ao ano.
Tem médicos que passam menos, mas durante o ano elas podem acontecer em 4. São 4 blocos por ano, 20 dias cada um. Entendi. Com intervalo, e nesse Isso, intervalo a 3 criança meses. continua nas terapias. Continua. E durante a gaiola pode acontecer também dela fazer outras terapias. A terapia ocupacional pode acompanhar a gaiola, a fono, que são habilidades que precisam ser treinadas. E habilidades que a gente pode trabalhar em conjunto. Nós trabalhamos juntas e vimos isso. Sim. Então, assim, uma habilidade que, por exemplo, né, eu não era um paciente Eu com até ia te Down. pedir, vamos dar alguns exemplos assim. Quando a gente fala em treino de habilidades na gaiola, que é o intensivo, o que são essas habilidades que a gente treina, né? Assim? Isso. Então, assim, eu trabalhei com um paciente especificamente que não era Down, mas era uma criança com paralisia cerebral. E nós fizemos um objetivo que trabalhou eu, a fono e a TO, que era ele ficar de pé, se segurando e escovar os dentes. Ele não tinha a habilidade de segurar a escova e escovar, mas a físio trabalhou de pé e se segurando na pia, a fono trabalhou cuspir e a TO trabalhou o escovar. Então a gente treinava, eu treinava dentro da gaiola as habilidades motoras específicas para a postura de pé, e nos dias que as meninas iam para a gaiola, a gente trabalhava as habilidades da fono dentro da gaiola. No final, nós conseguimos atingir o objetivo que aquela criança precisa para a rotina dela. Então foi uma habilidade adquirida para a vida dele. Porque antes ele escovava os dentes sentado no sofá. Uma criança inteligente, que tem a capacidade de ficar de pé, a gente não pode tirar isso dela. Então, se a gente pode melhorar a rotina dessa criança, a gente precisa incluir isso, que seja o escovar os dentes. É uma função É uma função importante. E no banheiro. No banheiro. Uma criança que tem um bom cognitivo, Sim. não precisa escovar os dentes na sala. Sim. Inclusive, assim, eu acompanhava esse paciente também, né? E aí nós podemos falar até 2 blocos dele, porque o primeiro bloco dele de intensivo, a habilidade era o girar, né? Era ficar no chão. No chão. Porque ele não ficava no chão. Se você botasse ele no chão, ele ficava desesperado. Porque a mãe tinha muito medo que ele batesse com a cabeça. Então ele sempre ficava na cama, no sofá. E aí eu tive que fazer, não da forma correta, mas porque não era possível, fazer um GMFM, que é a avaliação no chão. Eu tive que fazer numa maca. Porque ele não aceitava ficar no chão. Então, assim, esse foi o primeiro. Aí, no segundo, entrou a psicomotricidade, porque ele tinha acabado de entrar na clínica. E aí foi estimulando. Então, no intervalo do primeiro para o segundo, ele foi fazendo outras terapias. Quando ele voltou para mim, no segundo bloco, ele já estava pivoteando, ele brincava de pique, se arrastando com a psicomotricista. Não só ficava no chão, como brincava de pique. Tirava uma canseira. Quando eu cheguei, eu vi ela, a gente tá brincando de pique. Eu falei, como assim? Ele não ficava no chão, ela. A gente brinca de pique no chão. Vamos refazer a gêmea. Agora eu falei, agora ficou bom. Mas assim, foi uma habilidade que ele adquiriu e carregou. E a gente chegou num quarto bloco onde o objetivo foi escovar os dentes de pé. Ah, muito legal. Segurando. Que legal. Eu fico muito emocionada com isso. Foi muito legal. Eu amo o trabalho da fisioterapia, gente. Eu fico emocionada de verdade. Eu amo também. É porque, assim, é muito... quando a gente para pra pensar, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E a gente não entende o quanto isso é valioso, né? É importante. Depois, quando a gente vê o resultado, aí a gente percebe, assim, quanto cada detalhezinho é importante e gratificante, né? Quando o Carlos recebe, igual ontem, eu falei assim, olha aqui, gravei o vídeo pra você ver, paizinho. Aí ele, nossa, ele nem sabia pular. Olha, junto. Então, tipo assim, tá pulando. Ele ficou assim, caramba, ele pula. E uma coisa pra gente assim tão simples, Tão né? simples, mas pro pai, assim, pra aquele familiar que percebe que a criança não faz alguma coisa e aí passa a fazer, é uma coisa enorme, sabe? É um ganho enorme. Aí eu falei, ele pula. Ele conseguiu. Não só uma vez, mas ele várias vezes. Ele é capaz de pular. De pé junto. Então, assim, é muito importante. É impagável, né? É. É impagável. Mas, vamos lá. Falando, assim, sobre a gaiola, né? Sobre o intensivo. E sobre ele estar se preparando para um atleta, né? Se preparando. Eu acho que, assim, é comparado a um atleta, assim, né? Porque 3 horas se exercitando,
um adulto às vezes não consegue Não. realizar Uhum. o que a criança faz ali em 3 horas, porque é de fato muito difícil. Por mais que seja uma criança, a gente vai adaptar. Porque não é porque tá na gaiola, não vai ter o lúdico, não vai ter o brincar, Sim. não vai ter nada disso. Não é isso. Mas é muito difícil. Sim. Quando usa o switch, então, Que é a roupa. a né? roupa veste dela, ela é muito. Ela não- é uma roupa pesada, mas é uma roupa que ela traz uma informação pro corpo diferente. Então, pessoas que têm pressão alta não podem usar. Quando eu fiz o curso, uma colega passou mal. Ela gritava assim, tira, 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 porque gerou nela um desconforto muito grande. Então, a gente tem que pensar que a gente está botando na criança uma roupa que vai Ela não ser, conhece. que ela não conhece, que vai ser uma informação a mais. Então, E uma criança que muitas vezes tem uma alteração sensorial Isso importante, aí. né? Exatamente. eu já fiz gaiolas que a gente não usou. Na A veste. Então, assim, vamos adaptar. Vamos só botar sem o elástico. E vai adaptando, Perfeito. porque é uma adaptação. Sim. E vocês indicam a prática do esporte para as crianças? Com certeza. Essa indicação, ela chega em que momento? Como que vocês avaliam isso? É. Como que a gente começa a inserir a criança assim no esporte? Vocês me conhecem, né? Eu sou, gente, Defensora dos esportes. defensora dos A gente esportes. também. Quero fazer assim, tudo. Eu acho importantíssimo a água nesse momento. Assim, a hidroterapia, a natação, para Legal. essa Eu acho a criança natação o esporte mais completo. mais assim, né? completo mesmo, É. assim, vamos supor. E vamos normalmente de começar iniciação. na piscina, É. exato. Começa na piscina, né? Porque a piscina você vai trabalhar o corpo no geral. Os braços, as pernas, né? Essa E a sensação de resistência cintura. da água, a sensação da água, a resistência, porque fica um pouco mais pesado, né? Para fazer os movimentos. Então, assim, eu acho que a natação é principal, importantíssimo. E depois disso, a gente, atleta, assim, vai embora. Vamos treinar. Vamos É, eu acho que assim, a partir do momento que a criança anda, tem um Sim. andar funcional ali, a gente já pode começar a pensar em outros esportes mesmo. E aí eu acho que é muito importante ir de acordo com o que a criança gosta, o que se encaixa na realidade da família, mas principalmente o que a criança gosta. Ah, eu acho o judô importante, mas a criança odeia o judô, então por que eu vou botar a criança no judô, entendeu? Então, a gente tem que ir buscando o que é bom para a criança, o esporte que a criança possa fazer, um esporte que a família consiga levar essa criança e um esporte que a criança consiga se adaptar, que a criança consiga gostar. Conseguir manter também financeiramente, porque a gente sabe que o esporte É. acaba sendo um pouco mais caro, e aí a gente tem as vilas olímpicas, né? Verdade, Aqui perto tem o Miésimo. verdade. Então, assim, é difícil Dá pra buscar conseguir outras- vaga, mas outras você formas. colocando lá bem cedinho, vai ser um dos primeiros Sim. da fila. E Então, às vezes assim, uma modalidade já vai fazer uma diferença. e eu sou enorme. fãzona, porque assim, fiz 15 anos de natação na Vila Olímpica da Ah, minha que comunidade, legal. e assim, era realmente muito boa. Muito Legal. boa, não é assim, Caramba, porque é da... 15 anos. Sim. Nós temos uma nadadora profissional. E aí, eu gosto muito de água, então assim, é muito importante para todas as fases da vida. E dentro da Vila Olímpica tem várias outros Outros esportes, né? esportes, né? Basquete, atletismo. Eu acho que assim, a gente precisa passar para essa família a importância, porque a gente tem uma criança que, dependendo do quadro, a gente avaliando, como a gente falou no começo, existem quadros que podem agravar mais. Mas, no geral, são crianças que vão receber uma alta da fisioterapia. Sim. Porém, a atividade física, ela precisa ser introduzida na vida dela. Só que a gente não pode fazer assim, ó. Ela faz a físio, quando essa alta chegar, a gente vai pro esporte. O esporte, ele precisa ser inserido na primeira infância. Lembra de ferramentas? A mesma coisa. A gente começa a inserir, entendendo o momento em que essa criança está. No começo do ano, a gente conversa com a família, né? Faz devolutivas. Eu conversei com a mãe, com uma criança que está num momento diferente. Então, ele, por conta de uma questão de saúde, ele teve uma leucemia, ele está retornando à escola, porque ano passado foi vetado dele por conta da questão imunológica. Então, assim, ele está voltando para a escola, ele voltou para a terapia e ele está sendo inserido. Quando eu fui conversar com essa mãe, eu falei assim, mãezinha, é importante a gente inserir o esporte, mas nesse momento, o que a gente vai inserir na vida dele? Aí ela até falou da natação e tudo mais, eu falei assim, mas aí tá chegando inverno e aí vão ter muitos empecilhos. Ele tá iniciando agora a escola, vida coletiva, a vida né? coletiva dele. Então,
é o momento de iniciar um esporte? Não é. Mas eu falei assim, por que a gente não começa com atividades ao ar livre? O que você costuma fazer com seu filho aos finais de semana? Ir no shopping? Vai para um parque. Legal. Bota ele para correr, para brincar. Se ele anda de bicicleta, andar de bicicleta. Se ele não anda de bicicleta, andar descalço. Brincar. Eu falei assim, eu acho que a rotina da família precisa ser levada a ele entender que o esporte precisa fazer parte, porque na vida adulta ele precisa fazer um esporte específico, uma natação, um judô, ou não, a musculação. Então, assim, porque ele tem questões de hipotonia ligamentares que não vão cessar na fase adulta, pelo contrário. Ele vai ser maior, mais pesado. Então, se a gente preparou na física, ele para a vida adulta, uma musculatura adequada, a gente preparou ele, o motor dele, ele saiu da fisioterapia, recebeu alta e não faz mais nada, ele vai ser um paciente da fisioterapia de novo na fase adulta. Aí ele vai fazer um RPG, ele vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer coisas que vão prejudicar. Então, o esporte a gente indica dessa forma, porque na fase adulta, assim como todos nós devemos fazer, eles principalmente, é prevenção. É saúde. Se a gente está falando de problemas cardíacos, de problemas de imunidade, se a gente não faz atividade física e não introduz isso na vida deles, na fase adulta ele vai apresentar muito mais comorbidade. E às vezes até a dança geralmente para o individual é muito legal, muito divertido. Eles adoram. Eles adoram. Então, assim, colocar ali para se movimentar. O importante é se movimentar. Independente de qual esporte for, independente de qual atividade for acontecendo, é o movimento. Acredito até que para autoestima também. Exatamente. Então, assim, isso é inserir. Isso é inserir ele. Exato. É inserir no meio. Mostrar que ele é capaz de estar no meio para fazer um esporte, para trabalhar, para estudar, para tudo. Para tudo. Por isso que a gente falou no começo, cara. Verdade. Recebeu o bebezinho e ainda tem muita coisa. Muita coisa. Bom, gente, tem algo assim que vocês queiram trazer, que seja específico, acho importante falar? Acho que a gente falou bastante coisa. Eu acho a importância de ter um bom relacionamento com a equipe e um bom profissional que oriente. Ter um médico que te dê essas orientações. Um pediatra, um geneticista, uma clínica de referência que você confie, para que você receba as orientações, porque um bom desenvolvimento tem a ver com as boas orientações. Exato. Que você vai receber ao longo da vida. E eu acho que assim, como a gente falou sobre prevenção, fisioterapia é prevenção de saúde mesmo. Então, mesmo essa criança pós-alta, eu acho que deveria ser rotina, assim, igual a gente vai ao dentista uma vez por ano, vai no médico fazer um check-up. A fisioterapia também deveria ser assim, entendeu? Tá tudo bem, ele já anda, ele já corre, ele faz esporte, mas tudo bem, vamos levar essa criança, esse adolescente, esse adulto, fazer um check-up, ver se tá tudo bem, se tá tudo alinhado. É prevenção, prevenir realmente outras complicações futuras, né? Então, acho que também seria importante a família ter essa consciência, assim, de que precisa de um retorno de vez em quando. E eu acho que um ponto importantíssimo é a sua área nessa situação. Desde o início, assim, precisa da psicologia. Do acompanhamento. Do acompanhamento, assim, familiar. Porque é uma patologia diferente, é uma demanda diferente. Assim, demanda psicológica, demanda financeira, demanda de tempo. Sim. Então, assim, a gente entende que para a família, às vezes, é um susto. Eu ia falar assim, o acompanhamento não só para criança, mas especificamente para a família. É um susto, é uma preocupação maior. Porque a criança já traz uma preocupação, já traz uma demanda de tempo muito grande. A criança com essa patologia vai demandar o dobro. Então, a mãe, assim, o responsável, precisa de um acompanhamento para entender como que funciona, para entender as coisas que vão acontecer futuramente. E assim, desde já ter esse acompanhamento psicológico. Então, se você precisar, procure uma orientação, procure assim, uma ajuda, porque você precisa de ajuda, assim. Não é para estar sozinho nessa. Então, nós estamos aqui como não equipe. Não estamos sozinhos, né? Como equipe multidisciplinar mesmo, cuidar de tudo, né? Não só da criança, mas como dos responsáveis também. Sim. Eu queria muito agradecer vocês. Eu fico muito feliz, assim, de conseguir proporcionar esse espaço
Sempre fico emocionada, gente. Eu não posso falar muito. Eu fico realmente emocionada, assim. Eu acho que a gente está construindo a ressignificar, né, como uma forma de levar informação, de ajudar as nossas famílias, para além mesmo da nossa profissão, sabe? Então, assim, eu queria agradecer vocês por dedicar a manhã de sábado aqui e trazer um pouco mais de informação para as nossas famílias, né? E é isso, a ressignificar, acho que é isso. A gente se reunir, a gente debater. Hoje as profissionais que estão aqui são da nossa equipe. Então, esses estudos, né, essas discussões, elas acontecem diariamente. Diariamente, mas esse espaço aqui, ele é um espaço importante para que a gente possa levar essa informação. Então, eu queria muito agradecer vocês. Obrigada a você pela oportunidade de falar, né, sobre algo tão importante, assim, que eu acho realmente que precisa ser falado para o mundo, né? Porque a gente fala tanto de inclusão, mas a gente às vezes esquece de bater papos assim. Sim. Por que incluir e como fazer, e foi o que a gente falou o bate-papo inteiro, assim, inserir essa criança na sociedade. Então, começar o quanto antes, mas inserir essa criança na sociedade mesmo, porque ela faz parte da sociedade. Ela faz parte da sociedade. É importante demais esse conhecimento. Hoje é o Dia Internacional, né, da Síndrome de Down. E assim, não só nesse dia, mas como todos os outros dias, a gente ter conhecimento sobre as causas, sobre as funções, é muito importante. Às vezes a gente vê assim, a criança síndrome de Down no shopping e não tem conhecimento sobre nada. Então, assim, hoje a gente está aqui realmente para responder essas perguntas, responder as opiniões, né, as preocupações. Então, acredito que a gente tenha conseguido responder sanar bastante hoje. E assim, é realmente conscientizar, né? Conscientizar sobre a criança com síndrome de Down. E é isso, foi um caminho aberto e nós somos gratos. Ai, vocês são maravilhosas. Eu quero mais vezes a fisioterapia aqui pra gente falar sobre outros assuntos. Com certeza. Eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa receber essas informações. Muito obrigada.